Bem, meus irmãos e irmãs, hoje pela manhã nós estivemos estudando alguns capítulos que eles estão relacionados com o livro de Esdras. Nós vimos um pouco sobre a história de Josias e sabemos o quanto este livro, ou melhor, a história de Josias tem uma íntima ligação com o livro de Esdras. E depois examinamos também 2 Crônicas capítulo 36, que nos conta a história daqueles 4 reis, os 4 últimos reis de Judá. E todo aquele cenário do capítulo 36 também faz parte do livro de Esdras, por que não dizer, é o pano de fundo para a nossa compreensão do livro de Esdras. Nós sabemos que o livro de Esdras mostra uma extraordinária reação do Senhor por causa do seu testemunho na terra, o testemunho da sua glória, o testemunho do seu propósito, o testemunho do seu nome, o testemunho da sua obra. Todos nós sabemos muito bem que no livro da história de Josias, onde ele buscou recuperar o lugar da palavra, e ali nós encontramos a palavra debaixo de escombros, debaixo de entulhos. Você tem que começar desde o capítulo 16 de 2 Reis, a partir do capítulo 16, na história do rei Acás. Então você vai saber o que realmente aconteceu. E a partir daquela destruição de Acás, onde ele procurou profanar o templo, e depois veio Ezequias para promover uma restauração, e aqui nós ficamos sabendo no livro da história de Josias, que esta não foi uma restauração plena, e aqui nós encontramos a palavra de Deus debaixo de escombros. O que Josias tanto batalhou para que ocorresse, nós só vamos ver o resultado final disso no capítulo 8 do livro de Neemias, quando Esdras vem para dar continuidade e consumar aquela reforma que foi iniciada pelo rei Josias. Então nós estivemos estudando sobre esse assunto. E por quê, irmãos? Porque se estamos falando da restauração da casa do Senhor, nós temos que ver isso de maneira doutrinária. Entender o que é a casa do Senhor. Aqui no livro de Esdras, nesses textos que eu escolhi para a nossa meditação, é apenas uma pequena referência que você vai encontrar sobre a casa de Deus aqui. Este livro tem 280 versículos. Se você ler esses 280 versículos, você vai encontrar 54 referências à casa. E por quê? Porque este é o tema deste livro, a restauração da casa do Senhor. Agora a grande pergunta é, o que, doutrinariamente falando, significa a casa do Senhor? Então, na palavra que foi ministrada pela manhã, estive considerando juntamente com vocês, debaixo da graça do Senhor, que este assunto é um dos assuntos mais elevados do propósito eterno de Deus, da mente de Deus. Este assunto é o que nos leva a entender a glória do propósito de Deus, a casa de Deus. E se vocês se recordarem, um dos últimos exemplos que lhes dei, está lá no livro de Gênesis e que consuma no livro de Apocalipse, as duas linhas que percorrem toda a Bíblia. Uma começa no capítulo 11 do livro de Gênesis, onde nós temos aquela multidão construindo uma torre para tocar os céus. Ali nós temos o início de Babilônia, Babel. Babel é confusão. Então, se você olhar pela Bíblia Sagrada,
você vai ver essa linha que ela começa ali, no capítulo 11 do livro de Gênesis, e vai até o capítulo 17 de Apocalipse, 17 e 18. Você tem também uma outra alternativa para estudar o segundo ponto, que é sobre a casa de Deus. Ou você começa no capítulo 2, quando Deus diz assim para Adão: não é bom que o homem esteja só, desde o versículo 18. Aí quando Deus diz assim, far-lhe-ei, esta palavra no hebraico é baná. O que significa essa palavra? Edificarei. Isso é curioso, porque o homem foi criado do pó da terra, a mulher não foi criada, ela foi edificada. E por quê? Porque esta mulher, ela representa a igreja. A mulher do capítulo 2 representa a igreja. Se você quiser entender aquela profecia do capítulo 12 de Apocalipse, aquela mulher, você tem que começar com esta aqui. Esta é a primeira parte da profecia. Então, do capítulo 12 de Apocalipse, esta mulher aqui, depois você vai ver que em Isaías, Israel também é chamado de uma mulher. O livro de Osés também, Deus trata o seu povo como uma mulher. Aí depois você vai encontrar a terceira mulher, em Lucas capítulo 2, esta mulher Maria. Depois você vai encontrar uma outra mulher, capítulo 5 de Efésios. Esta mulher é a noiva, é a igreja gloriosa. Aquela que Jesus amou a ponto de se entregar por ela, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Esta mulher aqui, ela tem uma outra face também, tem uma outra parte que compõe a sua interpretação. É aquela noiva nupcial de Apocalipse capítulo 21 e o versículo 10. A noiva, aquela cidade, a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, são as partes que compõem esta profecia. Mas esse não é o meu encargo. Então você pode começar aqui do capítulo 2, essa linha, e você vai consumar no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que eu acabei de dizer. Então aqui primeiro, vocês se lembram muito bem, nós lemos dois textos. O primeiro, para nos mostrar esta linha da Babilônia, nós vemos em Apocalipse capítulo 17, um anjo dizendo, vem aqui, e você vai ver que é as mesmas palavras, o mesmo anjo, e eu te mostrarei. O que o anjo está mostrando? Ele mostrando aquilo que não é a edificação de Deus, aquilo que não é a casa de Deus. Ele vai mostrar uma meretriz. Então, se você estudar essa meretriz, você sabe muito bem que essa meretriz tem suas raízes ali em Babel. Babel, Babilônia, essa confusão, é o que está de maneira muito íntima revelada aqui no livro de Esdras. Porque se você observar, o povo de Deus, ele já havia passado por alguns cativeiros. Mas os dois significativos, que nós podemos assim chamar, é o cativeiro do Egito, que representa o cativeiro do mundo, e o Babilônia, que é o cativeiro religioso. E o cativeiro religioso, ele é insidioso, ele é terrível. Porque o que você encontra aqui no livro de Esdras, que daqueles 800 mil judeus que havia naquele cativeiro religioso da Babilônia, apenas 42.360 judeus voltaram. 7.337 servos, escravos, voltaram. Desses, 4.000 eram sacerdotes. Você vai encontrar aqui, em torno de 200, que eram da linhagem mais inferior, que era aqueles que eles chamavam de cantores, que não estavam na linha dos sacerdotes, mas na linhagem dos levitas. E você vai encontrar levitas, especialmente falando, só 74. Então, eram 4.000 sacerdotes, 200 cantores, 74 levitas. Um número de aproximadamente 50.000 judeus. Porque o cativeiro religioso, ele é atraente, ele é difícil de se libertar dele. Por quê, irmãos? Porque nele opera um espírito de dissimulação, de imitação. O cativeiro religioso é um cativeiro perigoso.
é cheio de artimanhas. O povo estava na Babilônia dentro de um conforto. Eles não estavam dispostos a arriscar suas famílias, a arriscar suas vidas. Porque quando você estuda a quantidade de animais que voltaram com eles, não eram animais suficientes para eles vir cavalgando. Então significa que a grande maioria deles fizeram a viagem da Babilônia até Jerusalém a pé. Não só por isso, irmãos, era uma viagem extremamente perigosa, extremamente perigosa. Então, quantos estariam dispostos a arriscar a sua vida, a arriscar a sua família, a arriscar o seu conforto para voltar e reedificar uma cidade que estava em ruínas? Então, este é um ponto crucial do livro de Esdras. E aqui nós vamos entender o ministério especialmente de dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Ageu profetizou aproximadamente durante 3, 4 meses. E você vai ver o profeta Zacarias, que era bem mais jovem. Então, quando você entende o contexto, você vai compreender o encargo desses profetas, em especial o profeta Ageu. Porque o povo foi desencorajado, a obra ficou parada durante 15 anos. O livro de Esdras compõe um período de aproximadamente 80 anos. 80 anos. Ali nos capítulos 6 e 7 ocorre a história de Esther. Então, meus irmãos e irmãs, quando você estuda o livro de Esdras, o peso do Espírito Santo, a carga do Espírito Santo é que nós não venhamos ficar com a história, mas através da história compreender a mente de Deus sobre esse tema tão importante, casa de Deus. Então, como eu estava dizendo, essas duas linhas que percorrem de Gênesis a Apocalipse, aquilo que não é edificação de Deus, que é chamado de Babel, Babilônia, e a outra linha, que começa, se você quiser começar, no capítulo 2, não tem problema, ou então no capítulo 28, que é Betel, aonde Jacó teve uma grandiosa visão. Naquela visão, ele viu uma escada que tocava os céus. Isso é lindo, irmãos. Nada aqui é tão simples como parece, nessa experiência de Jacó. Quando ele olha, ele vê aquela escada, ele vê que o Senhor está no alto dela, ele viu uma porta aberta, e ele, assombrado, diz assim, a palavra que aparece na maioria das versões de português é quão terrível, mas o correto ali é quão assombroso é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aí ele faz uma outra definição, a porta dos céus. Irmãos, agarrem com todas as forças essas palavras de Jacó, casa de Deus, porta dos céus. Vamos colocar um ponto significativo dentro disso. Quando você estuda o livro de Gênesis, você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você percebe, e se você estudar toda a história, toda a narrativa do capítulo 1 e 2, você vai perceber que existe uma aproximação espiritual entre os céus e a terra. O Salmo de número 8, esse Salmo é um dos mais profundos da Bíblia. Então, ele canta isto, como que ignorando todos os acontecimentos do capítulo 3, o salmista, ele vai dizer isso, ele vai mostrar a proximidade que havia entre os céus e a terra. Aquela atmosfera celestial dos céus estava na terra. A terra era como o jardim de Deus. A terra, ela refletia os céus. Mas depois de Gênesis 3, a ideia que nós temos é que houve um grande distanciamento entre os céus e a terra. Preste atenção em tudo isso, porque tudo que nós vamos ler depois do capítulo 3 de Gênesis, aí quando você chega no capítulo 3 do livro de Êxodo, toda a experiência de Deus com Moisés, aí depois eles saem do Egito, eles vão percorrendo
Durante 12 estações, eles foram saindo ali de Ramsés, Sucote, Etam, Pirreirote. Aí depois que eles saíram ali de Pirreirote, atravessaram o Mar Vermelho, aí chegaram em Mara, Elim, Luz, Dófica, até Refidim, deserto de Sim, até chegar ali no Monte Sinai. Esse é o ponto importante. A ordem aqui não é tão significativa, porém, é importante você saber que eles chegaram lá no Sinai. Quando chegaram no Sinai, Moisés sobe 11 vezes no monte. E ali Deus dá visão sobre duas coisas importantes: a casa e o sacerdócio. E o assunto casa, aqui, no Monte Sinai, não é tão simples assim, irmãos. Para você ter uma ideia, algumas porções, algumas partes do Novo Testamento foram dedicadas a tratar desse assunto, a casa de Deus. Todo o ministério de Cristo pode se resumir na sua pessoa e obra, nos levando a entender a grandeza disso, especialmente quando você considera o Evangelho de João. Mas, quando você estuda a Epístola aos Hebreus, aí é como se você conseguisse entrar no Santo dos Santos, da revelação do assunto casa de Deus. Então, meus irmãos, preste atenção em cada detalhe. Então, ali em Êxodo, capítulo 25, Deus começa a dar a visão para Moisés do tabernáculo. Quando você tem a visão do tabernáculo, aí você percebe que todo o tabernáculo, em primeira instância, ele foi dado numa revelação gloriosa para nos mostrar Cristo. Cristo, sua pessoa e sua obra. Mas não somente Cristo, mas aquilo que podemos chamar assim, a doutrina do entremesclar, a união mística entre Cristo e a sua igreja. Então, quando você entende o tabernáculo, todos os detalhes, todos os materiais, todas as medidas, todas as suas cores, tudo isso apontava para Cristo. O tabernáculo não era um fim em si mesmo. Todo o objetivo era revelar Cristo. Então, quando você chega no Novo Testamento, Cristo vai interpretar para nós, lá no Evangelho de João, capítulo 1, naquela experiência com Natanael, ele vai interpretar aquela visão de Jacó. Ele vai dizer que aquela escada é ele mesmo, porque agora os céus e a terra passam a se unir. Por quê? Porque aquele grande tabernáculo divino, que é o próprio Deus, Deus é um tabernáculo, irmãos. Escute isso. Deus é um grande e eterno tabernáculo. Esse tabernáculo tem 3 partes: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como o tabernáculo de Moisés, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E você não pode dizer que um lugar é melhor do que o outro, porque cada lugar está intimamente ligado com o outro. Entende? Você não pode imaginar que o lugar santíssimo, ele é superior ao átrio, porque lá no átrio estava o altar do sacrifício, que é uma figura da cruz. Percebe, irmãos? Então nós não podemos achar que o átrio, ele é inferior ao lugar santíssimo. Ninguém poderia entrar no lugar santíssimo. Aliás, o sumo sacerdote não poderia entrar no lugar santíssimo se primeiro ele não fosse lá no átrio e oferecesse sacrifício por si mesmo. Então você percebe a singularidade de tudo isso. Deus é um grande tabernáculo. Então o assunto casa de Deus vai passando por isso. Aí você chega no Evangelho de João. Vamos deixar aqui um pouco o livro de Esdras e vamos para o capítulo 1 do Evangelho de João. O versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne. Agora olha essa palavra. E habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, por favor, vamos observar aqui. Irmãos,
essa palavra habitou, é uma palavra muito importante para a nossa compreensão do assunto casa de Deus. Porque se nós não entendermos o que é esta casa, nós vamos achar que Deus está restaurando fórmulas. Se nós não entendemos o que é a restauração da casa de Deus, nós podemos pensar que Deus vai restaurar a sua casa nos dando um melhor programa de culto. Nós achamos que essa restauração tem a ver com o lugar e não com pessoas. Isso é muito maior do que nós podemos imaginar. O que Deus está reivindicando sobre este assunto casa de Deus? O que Ele mesmo está reivindicando? Então, meus irmãos, prestemos atenção aqui. Quando você procura essa palavra, habitou, no texto original, é tão importante. Eu vou dar 2 versículos que vai interpretar para nós, não somente interpretar, mas inserir a grande revelação que compreende tudo isso. Porque aqui, como eu disse, o Senhor Jesus, ele vai interpretar, desde o capítulo 1, aquele sonho de Jacó. E aqui nós vamos ver que algo aconteceu de extraordinário. Essa palavra explica para nós. Outrora, irmãos, os céus e a terra ficaram tão distantes um do outro. A terra deixou de refletir os céus. Os céus não é mais um espelho para a terra. Por quê, irmãos? Porque aquele homem que Deus criou, a sua imagem e semelhança, ele caiu. Ele sucumbiu no pecado. Por isso que eu digo para vocês, o Salmo de número 8 é uma das mais profundas composições. Posso dizer assim, irmãos, me atrevo a dizer que foi uma daquelas composições que o autor recebeu no lugar santíssimo da presença de Deus. Ele diz assim no versículo 4: quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra lembres, irmãos, quando você disseca essa palavra no hebraico, sabe o que significa essa palavra? Significa assim, aquilo que ocupou eternamente o teu pensamento. Então ele diz assim, quem é o homem? Podemos traduzir, quem é este homem que eternamente ocupou o teu pensamento? Muda tudo, não muda, irmãos? Então o que ele está dizendo aqui? É que havia na mente de Deus um homem. Aí quando você entra para as páginas do Novo Testamento, em especial 2 livros, Efésios, Colossenses, aí você vai ver que tanto Efésios como Colossenses trata deste homem. Aí você vai ver que este homem é o novo homem da nova criação. Ele é um homem corporativo, aquele homem que Saulo viu no caminho de Damasco, quando ele diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele dia Paulo entendeu o relacionamento místico entre Cristo e a igreja. Ele não apenas descobriu que Cristo era Deus, ele não apenas descobriu que Cristo estava vivo, mas ele também descobriu que Cristo e a igreja são um. Ele diz, a quem tu persegues? Saulo não perseguia Cristo, ele perseguia a igreja. Aí naquele dia ele viu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Aí ele viu que o cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Percebe isso, irmãos? Aí ele começou a entender esse assunto, casa de Deus. E o Evangelho de João explica isso de maneira gloriosa. Você sabe que João é um evangelho místico. E você vai encontrar algumas frases do Evangelho de João que só ocorrem aqui e em nenhum outro lugar mais. Uma das frases que você encontra no Evangelho de João, são frases e palavras, é esta, casa de meu pai. Ocorre no capítulo 2 e ocorre no capítulo 14. Então você junta as duas, você tem a revelação. Tanto as palavras como as frases, se você conseguir, você vai juntar como que uma chave e uma porta. Então no capítulo 2, ele fazia uma referência a si mesmo, ao templo do seu corpo. Agora lá no capítulo 14, ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então eu pergunto, se a casa é do pai, quem é o morador? O pai. É o pai que é o morador, casa de meu pai. O pai é o morador. Mas ele diz que nessa casa tem muitas moradas. Então quando ele diz casa de meu pai no capítulo 2, ele faz uma referência ao seu corpo. Mas agora ele faz uma referência
totalmente distinta, uma casa que tem muitas moradas. Aí você vai usar o mesmo argumento, esse argumento místico, permita-me colocar assim. Você vai pegar a palavra moradas, você vai ver que ela ocorre 2 vezes no Evangelho de João, no texto grego. Você vai ver 2 vezes, uma está no singular, outra está no plural, mas no texto grego ela ocorre a mesma palavra. Aí você vai ver que ela é citada apenas 2 vezes. A primeira vez está aqui: na casa de meu pai há muitas moradas. E depois, mais embaixo, no versículo 23, o Senhor Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, quem são essas moradas da casa do Pai? Aqueles que amam a sua palavra. É pequeno, irmãos? Não é. Não é pequeno isso, irmãos. Então o que Deus quer restaurar? Ele quer restaurar isso, irmãos. Ele quer restaurar um povo que ama a sua palavra. Não foi isso que nós vimos pela manhã na história de Josias? Nós vamos prosseguir estudando o assunto casa de Deus, a restauração da casa de Deus. E nós encontramos 54 menções no livro de Esdras. Aí você prossegue estudando, vendo todos esses detalhes, vendo toda esta riqueza que estão colocadas aqui na palavra de Deus. Voltemos os nossos olhos ainda para o versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. Então ele diz assim: o verbo se fez carne e habitou. Deixe-me mais uma vez retornar e partir dessa palavra habitou. A palavra aqui é tabernaculou. Essa palavra é muito importante, eu volto a dizer isso. Então deixe-me voltar essa palavra e prosseguir novamente. Então vamos ver da seguinte forma: irmãos, houve um tempo, se é que eu posso usar a palavra tempo, porque não era tempo, mas eu posso dizer assim: houve um tempo, na eternidade. É meio confuso isso, mas é a única maneira da nossa mente limitada entender o que a mente não consegue explicar. Mas havia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo e mais nada. Havia apenas essas 3 pessoas, vivendo uma eterna comunhão. Aqui, irmãos, é que começa o entendimento da palavra comunhão, que nós vamos estudar talvez amanhã, de manhã. Aqui é que você começa a entender esse santuário, esse tabernáculo, o assunto casa de meu pai. Essas 3 pessoas, elas viviam, uma tendo profunda comunhão com a outra, como tributando amor, afeto. A palavra amor é a palavra que explica o como da trindade divina. É o como Deus sempre existiu. Então nós podemos explicar assim: Deus sempre existiu em um santuário de comunhão com seu Filho e com seu Espírito eternamente. Ele nunca precisou de nada, nunca precisou de ninguém, porque neste Filho ele encontrava todo o seu prazer. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque somente nesse entendimento nós vamos ver a riqueza dessa palavra tabernaculou. E o que essa palavra significa? Significa que agora o tabernáculo celestial desceu para a terra. Entende? Agora o tabernáculo desceu. Cristo veio e ele estendeu esse tabernáculo. Isso vai nos ajudar a entender Deus. Deus é um tabernáculo de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você escancara isso, você está diante disso, você começa a ver a grandeza do supremo propósito de Deus em relação a nós. Aí agora, ele veio e armou o seu tabernáculo. Quando nós estivermos estudando comunhão, nós vamos voltar aqui, irmãos. É necessário que façamos isso, porque nunca vamos entender comunhão se nós não entendemos isso, porque nós podemos achar que comunhão é afinidades. É mais do que isso. Nós podemos achar que comunhão é preferência. É muito mais do que isso.
A gente pode achar que comunhão é meros relacionamentos. Meros relacionamentos nem significa comunhão. A comunhão a qual nós fomos chamados, irmãos, não é nem mesmo aquela comunhão que Jesus tinha com os seus discípulos. Não. A comunhão na qual nós fomos chamados a viver é a comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre tiveram eternamente. Algo que seja menos do que isso, nós não podemos chamar de comunhão. Compreende, irmãos? Nós vamos estudar depois, se o senhor permitir, aquele texto de 1 Coríntios 1:9, chamados à comunhão do seu Filho. O que significa esses chamados a esta comunhão do Filho? E qual era a comunhão do Filho? Se nós não entendemos isso, então, irmãos, vamos ficar na periferia de relacionamentos frívolos, superficiais. Entende, irmãos? Vamos aqui nessa palavra, habitou. Agora o tabernáculo veio e habitou, se estendeu entre nós. Porque esse é o desejo de Deus, é que nós venhamos participar de uma realidade celestial na terra, de uma experiência celestial na terra. Se você observar, irmãos, eu creio que isso nos corrige, nos perscruta. Nós, de maneira natural, até mesmo na nossa trajetória cristã, nós temos uma tendência de caminharmos de maneira horizontal. A nossa tendência é caminharmos de maneira horizontal. E a Bíblia, ela corrige isso. Nosso caminhar não é horizontal, nosso caminhar é ascensional. Quando Moisés, aquilo que eu citei para vocês hoje pela manhã, os 3 pontos da oração de Moisés no tabernáculo, que ele construiu, no capítulo 33 faz menção dele, quando ele entrou no tabernáculo. Então a primeira coisa que ele pede para Deus: mostra-me teu caminho. Eu quero conhecer o teu caminho. Então você descobre que o caminho, ele é ascensional, não é um caminho para Canaã. Moisés não queria o caminho para Canaã. Sabe quem ajudava eles? Estava ali para guiá-los, eram os queneus. E muito mais do que pensar nos queneus, que ia guiá-los até Canaã, Deus mesmo disse: eu enviarei o meu anjo adiante de vós. Muito mais, a nuvem estava sobre eles para guiá-los. Então eles não tinham que preocupar com o caminho para Canaã. Moisés não estava preocupado com o caminho para Canaã. Ele disse assim: mostra-me teu caminho. É isso, irmãos, o teu caminho. Não é o nosso caminho, o teu caminho. Isso é muito glorioso, irmãos. Então aqui, você vai ver que o tabernáculo eterno, ele desce. Agora está entre nós. E nós somos chamados para viver essa realidade como igreja. É isso que a igreja perdeu, irmãos. Escute bem, foi isso que a igreja perdeu, foi essa realidade que a igreja perdeu. Nós podemos aqui, irmãos, ter a mesa do Senhor de maneira correta. Podemos ter os ministérios constituídos de maneira perfeita à luz da Bíblia. Podemos pregar uma mensagem 100% bíblica, sem nenhuma restrição. Podemos ter cultos cheios de zelo, de temor, e pensar: nossa, o Senhor restaurou sua casa. Não restaurou, irmãos. É muito mais do que isso. Isso tem que mexer com toda a estrutura da nossa vida. Deixe-me colocar isso de maneira prática. Por favor, vem comigo na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8. Vamos ler algumas porções. Hebreus capítulo 8. Versículos 1 e 2, preste bastante atenção na leitura desses textos. Na minha versão está assim: ora, o resumo, a palavra resumo aqui, no texto original é essencial. Ele está dizendo assim: ora, o essencial, o ponto crucial do que temos dito é que temos tal, a palavra tal aqui, irmãos, ela é usada no sentido, na gramática grega, é o seguinte: quando o escritor, ele queria descrever algo, que ele não tinha palavra suficiente para descrever aquilo, então ele colocava esse termo tal, aquilo que é humanamente indescritível. Ele diz: temos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra, preste atenção, do trono da majestade nos céus,
Agora observe, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que erigiu o Senhor, e não o homem. Preste atenção, irmãos, quer dizer que existe, na esfera celestial, existe um tabernáculo, que é o verdadeiro tabernáculo. Quer dizer que o tabernáculo de Moisés era simplesmente uma sombra do verdadeiro tabernáculo. E nesse tabernáculo, Cristo senta, ele está sentado como sumo sacerdote. Ora, irmãos, você nunca vai encontrar no Velho Testamento uma menção que o sumo sacerdote estava sentado, porque o ofício dele não era alguém assentado. Mas só que essa palavra assentado na Epístola aos Hebreus, ela começa desde o capítulo 1, ele está à destra do Pai, assentado, porque agora, irmãos, a missão do nosso Senhor, sua função, o seu ministério não é de Salvador, o seu ministério de Salvador, ele consumou lá na cruz do Calvário. Para a sua igreja ele não é mais um Salvador, ele sempre, é claro, eternamente será, ele terá esta credencial de Salvador, mas a sua função não é de um Salvador, é de um sumo sacerdote. Como Salvador é a sua função objetiva, como sumo sacerdote é a sua função subjetiva. Agora, irmãos, ele está conduzindo estes muitos filhos à glória. Se você estudar a Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, diz que convinha para nós um sumo sacerdote como esse. Por que convinha, irmãos? Você faz ideia por que convinha? Por que tinha que ser este sumo sacerdote? Você consegue imaginar isso, irmãos? Convinha, a nossa causa era tão extrema, a nossa situação era tão precária, a nossa situação, humanamente falando, era tão difícil, e nós somos tão difíceis, que Deus colocou um sumo sacerdote à altura, somente este, por causa da nossa desgraça moral, da nossa miséria carnal. Deus colocou um sumo sacerdote, como este, que nós temos, que ele entrou por nós. Versículo 20 do capítulo 6 diz que ele entrou por nós. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que ele veio por nós, ele viveu por nós, ele chegou a dizer assim: é por eles que eu me santifico. Não é pelo Pai, irmãos? Será que ele não santificou toda a sua vida, como varão aprovado por Deus, porque um dia ele almejasse voltar e gozar da comunhão eterna que ele sempre teve com o Pai? Aí você descobre ele dizer assim: é por eles que eu me santifico. É por nós que ele foi o varão aprovado por Deus. Você consegue entender isso? Aí você entende que ele veio por nós, viveu por nós, morreu por nós, e ele não morreu qualquer morte, irmãos, porque a morte só consegue reter aquilo que o pecado toca. No caso dele, ele não tinha pecado. O capítulo 4 de Hebreus diz que ele foi provado em todas as coisas, quer dizer que ele foi provado em todas as áreas, porém sem pecado. E por que sem pecado, irmãos? Você consegue ver esse sumo sacerdote? Porque se nele houvesse algum pecado, a morte teria entrado nele. Então isso nos leva a fazer uma grandiosa reflexão. Então a morte não entrou nele? Não, a morte não entrou nele. Não, então ele não morreu? Não como qualquer homem. Então como foi a morte dele? Sabe como foi a morte dele? Ele entrou na morte. E ele matou a morte. Ele venceu a morte. Ele entrou na morte por nós. Você consegue entender isso? Teve um irmão, John Owen, ele escreveu um livro denominado A Morte da Morte na Morte de Cristo Jesus. Isso é demais, irmãos. Então convinha um sumo sacerdote como este, que veio por nós, que viveu por nós, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que ascendeu aos céus por nós, está à destra por nós. Não é coisa pequena. Mas sabe o que esse autor diz? Que ele é ministro do verdadeiro santuário. Que santuário é esse, irmãos? Vamos ler mais alguns textos. Capítulo 9, por favor. Versículo 8. Hebreus 9, 8. Dando com isso a entender o Espírito Santo, que ainda não havia manifestado
o caminho do santuário, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Observe esse texto, irmãos. Quer dizer que o caminho do santuário, e que santuário é este? Ora, hermeneuticamente falando, você não pode mudar as coisas. Se ele estava tratando desde o capítulo 8 do santuário celestial, ele estava dizendo que esse caminho do santuário celestial, ele não estava aberto, enquanto o primeiro santuário estivesse de pé. E a palavra santuário aqui é a palavra que designa lugar santíssimo. Aí você consegue entender Mateus capítulo 27, quando diz que o véu do templo se rasgou exatamente naquele momento que Cristo estava morrendo lá na cruz do Calvário. O que aconteceu, irmãos? Agora Deus abriu o caminho do santuário. Você consegue ver isso? Então vamos para o versículo 11. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo. Lembra que eu disse, o tabernáculo eterno? Não feito por mãos, ou seja, não dessa criação, como diz no versículo 2, não feito por homem. Então agora ficou claro para nós, irmãos. Aqui não precisa de interpretação, precisa só de leitura. Aqui nós não temos dificuldade nenhuma. Está claro por esses textos, irmãos, que sempre existiu eternamente um santuário. Este santuário nós não conseguimos dar uma total explicação dele. A única coisa que nós sabemos é que esse santuário celestial é o próprio Deus, constituído dessas três pessoas, da bendita Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui nós estamos ainda na periferia, não conseguimos entrar muito. O que esses textos vão dizer é o que é óbvio, é que existe um santuário celestial. Mas observe bem, que diz que o caminho do santuário ainda não estava propício, não estava aberto. É o que diz aqui nesses textos. E Cristo ele veio como sumo sacerdote dos bens eternos. Por quê, irmãos? Nós sabemos no capítulo 5, 6, 7, que Cristo como sumo sacerdote, ele é de uma ordem única e distinta da ordem judaica. Ele é da ordem de Melquisedeque. E quando você estuda a ordem de Melquisedeque, você vê que Melquisedeque surge no cenário da história, na experiência de Abraão, quando ele venceu 4 reis, que espiritualmente significam o mundo, a carne, o diabo e a morte. Aí ele vem para poder ministrar pão e vinho, que é a figura do corpo e do sangue de Cristo. Mas em síntese, esta ordem de Melquisedeque não é uma ordem que ministra a Deus, como é a ordem levítica, araônica. A ordem de Melquisedeque, ela não ministra a Deus, ela ministra de Deus. Ela ministra a partir do santuário celestial. Ela não ministra da terra para os céus, ela ministra dos céus para a terra. Mas a quem ele ministra? Ele ministra a nós, a sua igreja. Então vamos mais, irmãos. Capítulo 10. Esta é uma porção que vai do versículo 19 até o versículo 25. Eu vou ler apenas alguns versículos apenas. Versículo 19, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, tendo aí ainda o barulho da minha voz, da leitura que fiz, dos versículos 1 e 2 do capítulo 8. Aí depois, lembre-se, o versículo 8 e o versículo 11 do capítulo 9. Então você consegue ainda assimilar isso? Tendo, irmãos, um eco da leitura desses textos, aí você vai ver como este versículo 19, ele vai se amplificar, se ampliar na sua mente. Olhe bem, portanto, aqui tem uma cláusula explicativa, conclusiva. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. Agora, irmãos, para aí. Nós não podemos prosseguir a leitura. O que é esse lugar santíssimo? Vamos voltar para o capítulo 8, versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Este lugar santíssimo aqui, irmãos, não é nenhum tabernáculo terreno, é um tabernáculo celestial.
Escute bem, nós não chegamos ainda ao fim, irmãos, mas tente agarrar com toda a força que você puder essa verdade. Olhe bem, o caminho do santuário ainda não estava propício. Olha o que diz aqui o versículo 8, ainda não havia manifestado, ninguém tinha conhecimento deste caminho. Agora, irmãos, nós temos conhecimento, existe sim um tabernáculo celestial, um tabernáculo celestial, é isso que Deus quer restaurar, meus irmãos, porque se você vai no livro dos Salmos, você vai ver o salmista cantar isso. Quando o salmista canta assim no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele diz, eu estou satisfeito. Quem é esse pastor? Ainda você tem que ler João capítulo 10, você tem que ler João capítulo 10, aí você vai ver que esse pastor, ele não apenas alimenta as ovelhas, ele dá a vida por elas, ele é o alimento delas. Aí você tem que ler o Evangelho de João todo, porque é ele que tem um rio de águas vivas que transborda do nosso interior, que salta para a vida eterna. Ele diz, eu sou o pão da vida, ele é o alimento dessas ovelhas, ele é tudo que nós precisamos, irmãos. Podemos dizer assim, o Evangelho de João quase todo foi escrito para interpretar o Salmo 23, você se dá conta disso? Então não justifica a nossa pobreza espiritual. Eu sei, irmãos, que olhando verticalmente, todos nós passamos lutas impossíveis humanamente de vencê-las. Olhando para a nossa carne, olhando para nós, pensamos, meu Deus, como disse um irmão, a minha maior alegria de pensar que um dia eu habitarei os céus, não é porque eu vou ver a face do Senhor, claro, isso para mim será inexplicável, mas a minha grande alegria de pensar que eu vou habitar os céus, não é porque eu verei os patriarcas, os apóstolos e os profetas, mas a minha grande alegria de saber que eu vou viver na glória eterna, é que eu nunca mais vou pecar. Talvez a gente não pense nisso, mas achei extraordinária a declaração desse irmão, porque eu viverei num corpo que não estará mais limitado ao pecado. Então quando você olha para frente, você fala, meu Deus, como é difícil a nossa caminhada. O Senhor está nos convidando a olhar para o alto, olhar para os céus, saber, irmãos, que tem um sumo sacerdote, que está lá por nós, ele está sentado por nós. E por que ele está sentado? Porque ele descansa sobre o fundamento da sua obra redenção, na qual tudo está consumado. Então, meus irmãos, observe bem, veja isto, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo caminho vivo e novo, que Ele nos abriu através do véu, ou seja, da sua carne, Então, o versículo 21 ele diz, tendo um grande sacerdote, olha a frase, irmãos, sobre a casa de Deus. Escute, irmãos, espere aí, vamos com muita calma nessa hora. O que significa a casa de Deus aqui? Ora, se você disser assim, irmão, no capítulo 8, versículo 2, nós temos o santuário. Esse santuário não é a casa de Deus? Sim, esse santuário é a casa de Deus. Esse lugar santíssimo aqui, do versículo 19, não é a casa de Deus? É a casa de Deus. Mas se você for no capítulo 3 de Hebreus, e o versículo 6, vai dizer assim, a qual casa somos nós? Então este sumo sacerdote, irmãos, ele está sim, sobre esta casa, esse templo celestial, mas o que esse versículo 21 está dizendo, que nós também somos parte deste santuário celestial. Em que sentido nós somos? Você quer que eu te dê uma explicação plausível? É só você ler todo o capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Aquele capítulo, irmãos, nós podemos dizer assim, aquela é a glória, da maior descrição que pode haver sobre a grandeza da obra redentora de Cristo Jesus. Capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Você se lembra como esse capítulo inicia? Inicia dizendo que eu e você, nós, estávamos mortos em delitos e pecados.
Nós, eu e você, andávamos segundo o curso deste mundo, éramos filhos da ira. É assim que inicia esse capítulo. Mas você se lembra como ele termina? Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal, na qual todo edifício está sendo edificado para ser um santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, espere aí, que santuário é esse? Como Deus vai construir esse santuário? Como Ele vai realizar essa grande obra? Jesus disse: eu edificarei. E que santuário é esse, irmãos? Ele pegou pessoas como eu e você. Irmãos, imagine isso. Não havia um elemento humano na eternidade, nunca houve nenhum elemento humano na eternidade. Só havia Deus na comunhão do Filho e do Espírito Santo. Um grande santuário, onde rio de amor, de comunhão, de glória fluía. É pouco, irmãos, não é? Mas agora você imagina que nós fomos inseridos nesse santuário também. Agora existe um elemento que não havia na eternidade. Por isso o Deus Filho, Ele veio e encarnou. Agora a humanidade entrou na eternidade, e por isso que o livro de Hebreus diz que Ele está conduzindo a nós a esta mesma glória. Isto é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas vamos caminhar por alguns degraus. Aí você chega no versículo 25, como eu disse, eu não vou ler toda essa sessão. O versículo 25 está assim: não deixando de congregar. Esta palavra congregar, ela vem de um vocábulo no texto original que só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. E não é por acaso, irmãos. Quando existe uma ocorrência genérica, é muito difícil de você fazer uma aplicação. Mas quando existe uma ocorrência distinta, você precisa ter sensibilidade espiritual para ter revelação. E nós podemos aqui chamar de ocorrência distinta. É assim que os grandes eruditos interpretaram a Bíblia Sagrada. Então, quando você pega essa palavra congregar, você vai ver que ela ocorre lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Quando Paulo diz assim, acerca da vinda do nosso Senhor. Agora, olha essa frase: e a nossa reunião com Ele. Escute isso, irmãos. A nossa reunião com Ele. Preste atenção nisso. É essa frase, irmãos, que ocorre aqui também. Então, se você busca isso, se você tem capacidade de ver isso, você vai ver que coisa extraordinária está aqui. Ele não está dizendo sobre reuniões de culto, como muitas vezes esse texto foi tomado. Irmãos, não deixe de congregar. Domingo à noite nós teremos a mesa do Senhor. Irmãos, não é esse, você pode até dizer, mas não pode usar o texto. Você pode até dizer, irmãos, não vamos deixar as reuniões, irmãos, estão deixando de congregar. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Você pegou o texto fora do contexto e criou um pretexto. Não é isso. Esse texto não está dizendo. Primeiro, irmãos, a hermenêutica impede que você faça esse tipo de aplicação. Porque dentro da porção na qual essa palavra está inserida, não está falando de reunião, está falando de entrar no lugar santíssimo. Começa no versículo 19, tendo inteira liberdade. A palavra aqui, essa frase inteira liberdade que é traduzida aqui, eu estou lendo a Reina Valera, a sua Bíblia está em trepidez, que também é o significado desse, inteira liberdade. Aqui fala, o termo é parresia, fala de uma liberdade sem culpa. Você não precisa ter culpa, você não precisa se sentir esmagado pela culpa. Olha o versículo 17 e 18, aqui do capítulo 10, e acrescenta, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e iniquidades, pois onde há perdão dessas coisas, já não há oferta pelo pecado. Sabe o que esses textos estão dizendo? Que Deus não lança na nossa face aquilo que Ele já perdoou. Você consegue ver isso, irmãos? Ele nos perdoou, então agora nós temos total liberdade de entrar no santuário celestial. E isso, irmãos, indica que nossa vida cristã não é periférica, nosso caminhar não é superficial. Quando nós falamos de recuperar o testemunho do Senhor, recuperação, restauração da casa de Deus, o que te vem à cabeça? Não pode ver algo que seja menos do que isso, irmãos.
uma relação correta, de intimidade com Deus. Veja, deixe-me colocar duas porções da Bíblia aqui para emoldurar este quadro de textos que nós vimos aqui em Hebreus. Deixe-me mostrar para você, Efésios capítulo 2, olha o versículo 6, preste atenção, irmãos, porque nós vamos ler textos que vão interpretar isso aqui, mas de maneira gloriosa. Efésios 2,6, e juntamente com ele, isto é, juntamente com Cristo, eu estou me adiantando, mas você se lembra muito bem, eu li um pouco desses textos, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, vocês acabaram de ouvir isso. Versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E agora ele diz, e juntamente com Cristo, juntamente com Ele, ressuscitou-nos, agora preste atenção, e fez-nos sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, veja bem, a salvação, ela não apenas mudou a nossa condição, ela mudou a nossa posição. Escute isso, eu vou repetir. A obra redentora de Cristo não apenas mudou a nossa condição de filhos da ira, porque é isso que diz os versículos 1 a 3 de Efésios 2. Essa era a nossa condição de condenados, filhos da ira, mortos em delitos e pecados. Esta era a nossa condição. Colossenses 1,13 diz assim, que nós estávamos no império de trevas. Entende? Esta era a nossa condição. Só que a salvação não apenas mudou a nossa condição. Escute isso, irmãos, mudou a nossa posição. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Quantos de nós vivemos isso em experiência, irmãos? Quantos de nós vivemos? Quantos de nós não temos sido periféricos demais na nossa visão espiritual das coisas? Na maneira como nós tratamos as nossas lutas, os nossos problemas? Os apóstolos tinham problemas, irmãos. Paulo tinha problemas. Pega a história de Paulo e comece a ler a história de Paulo, desde o capítulo 10 de 2 Coríntios e vai até o capítulo 12. Você vai ver Paulo dizer sobre as perseguições que ele sofria, os açoites, as prisões, os falsos irmãos, os falsos apóstolos, as rejeições, os apedrejamentos. Aí no capítulo 12 ele vai fazer uma síntese gloriosa de tudo isso, ele chama isso de espinho na carne. Não precisa você ficar especulando sobre o espinho na carne de Paulo. O espinho na carne de Paulo é esse. A não ser que você queira torcer a Bíblia, ignorar as regras da interpretação. Então não tem aqui lugar para especulação. Ele estava falando de sofrimentos na sua carne. Você se lembra, irmãos, lá em Tessalônica, alguns acreditam que tenha sido justamente aqui que ele vai narrar a experiência do capítulo 12. Porque você sabe que lá em Tessalônica ele foi apedrejado e foi dado como morto. Então ele vai dizer assim, conheço um homem em Cristo, que subiu até o terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Mas aí você vai ver que ele estava falando dele, ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações, foi me colocado um espinho na carne. Que espinho era esse, irmãos? É só você ler o contexto, que ele vai falar de tudo isso, irmãos. Então você vê como que pode um homem, permita-me colocar assim, como pode um homem com tamanha envergadura espiritual se sentir tão pequeno diante de tantas tribulações, lutas, rejeições? Assim era Paulo, irmãos. Paulo, você vai ver que a vida dele pode ser dividida em 3 fases de 11 anos, cada uma, porque foram 33 anos o ministério de Paulo. Aqueles primeiros 11 anos, marcado mais pelo anonimato. A segunda fase de 11 anos, marcado mais por uma vida ministerialmente frutífera. E a última fase de 11 anos, onde ele sofreu tantas perseguições, tantas prisões, essa última fase ele viveu mais preso do que livre. Então você vê como pode, irmãos. Como é que ele conseguiu sobreviver espiritualmente? É porque ele era um homem em Cristo, alguém que experimentou os lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você não experimenta isso, irmãos, você vai andar olhando para frente. Você vai olhar para frente e sabe o que você vai encontrar, irmãos? Um caminho de ansiedade,
de depressão. Aí você vai ver a sua esperança ser destruída. Nós não somos um povo que temos esperança. Falar que nós temos esperança é pouco, nós temos uma viva esperança. Por quê, irmãos? Porque nós não olhamos para frente, nós olhamos para o alto. Então, essa é a primeira porção. Nos fez. Nós temos uma posição. E que posição é essa, irmãos? Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Mas vamos acrescentar algo a isso, por favor. Colossenses capítulo 3. Preste atenção nos textos, irmãos. Por favor. Continue com os seus olhos e mente, se possível for, no versículo 6 de Efésios 2. E nos fez, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Guarde isso, porque agora você vai ver. Este versículo 6 de Efésios 2, ele se ampliar de maneira impressionante diante de você na leitura que vamos fazer. Então lá diz assim, e nos fez assentar. Lá diz que Ele nos ressuscitou. Agora, veja como inicia esse capítulo 3. Se, começa com um se. Começa colocando dúvida. Será que Paulo está colocando dúvida na obra de Cristo? Não, ele não está colocando dúvida na obra de Cristo. Paulo tem certeza da obra de Cristo. Agora, Paulo está colocando o nosso coração diante da realidade da obra de Cristo. Você realmente ressuscitou com Cristo? Você sabe o que significa assentar com Cristo nos lugares celestiais? Porque muitos podem dizer, irmão, realmente tudo isso é muito lindo na teoria, porque na prática nós não vivemos isso. E não vivemos, irmãos. Sabe por que não vivemos? Porque a pobreza espiritual, ela é até lucrativa, sabia? Assim como a pobreza, de maneira geral, faz bem para a política. Entende? A miséria é muito bom para a política, porque se resolvesse todo o problema de saúde, de segurança, de educação, o que os políticos iam fazer? Nada. Aí nós teríamos políticos como tem lá na Suécia. Eles iriam andar de bicicleta, eles iam para os seus gabinetes de ônibus, de metrô, não é verdade? Mas como, irmãos, nós somos um país onde a miséria impera, a corrupção vai reinar livremente, não é verdade? A pobreza espiritual é muito interessante, irmãos. Vou dar alguns exemplos. Quantos aqui sempre oram, Senhor, enche-me do Espírito? Ah, irmãos, essa oração é muito comum. A gente ora assim, Senhor, enche-me do teu Espírito, e com piedade, irmãos. Mas essa oração, a oração de uma pessoa imatura, que desconhece a obra de Cristo, a obra do Espírito. O Senhor nos encher do Espírito Santo. Quando Deus não responde a nossa oração, irmãos, a gente tem que desconfiar. Paulo não orou 3.000 vezes para Deus remover o espinho na carne, ele orou só 3 vezes, porque ele entendeu, a minha graça te basta. Irmãos, sabe qual é o nosso problema com essa oração? É grave, é grave. É como se um filho de 5 anos chegasse para o papai e falasse, papai, eu quero hoje dirigir o carro, nós vamos para a reunião, quem vai dirigir sou eu. Se você vai dar a chave do carro e deixar seu filho dirigir, é infantilidade demais, você vai ignorar. Eu penso que Deus faz isso, Ele ignora. Nós desconhecemos, irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado. Sabe como está Efésios 5,18? Está no imperativo, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Para esconder nossa irresponsabilidade espiritual, nós colocamos a máscara da falsa piedade. A gente orou, Senhor, enche-me do Espírito, porque aí a responsabilidade é de Deus. Se eu não sou cheio do Espírito Santo, a culpa não é minha, é de Deus que não ouve minha oração. Ele já deu o seu Espírito para nós. Nós temos magoado Ele, nós temos entristecido Ele. Entende? Ah, Senhor, me ajuda a andar no Espírito. É imperativo, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Isso é imperativo. Quando Jesus falou do Espírito Santo, você se lembra, irmãos? Ele disse assim, vamos pegar 2 porções, vou parafrasear. João 4, ele disse para aquela mulher, os versículos 10 a 13, ali, a 14, ele diz que aquele que cresce nele, no interior dele, iria formar uma fonte de água viva, que saltaria para dentro da eternidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
João capítulo 7, versículos 37 a 39. E diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aí João vai dizer que ele estava fazendo referência ao Espírito Santo. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, ele está dizendo a mesma coisa que ele disse para a mulher samaritana: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí você chega lá no capítulo 22 de Apocalipse, o versículo 1, vai dizer que do trono de Deus flui um rio de águas vivas. Um rio de água. Quer dizer que esse Espírito Santo é esse rio, que ele parte desde o trono de Deus para dentro de nós. Tem um caminho aberto, irmãos. Nós podemos beber. O problema é que nós não queremos beber. Nós queremos ficar orando assim: Senhor, aviva a tua obra, enquanto nós não queremos avivamento coisa nenhuma, irmãos. Não fazemos nada pelo avivamento. Você não precisa orar pelo avivamento, não. Abacuque orou. Nós temos que ser uma resposta à oração de Abacuque. Nós precisamos ser uma resposta à oração, como os morávios. Os irmãos morávios, eles não oravam por nada que eles mesmos não fossem a resposta. Eles não pediam a Deus: envia missionários para a Groenlândia. Não. Quando eles faziam essa oração, eles oravam para que eles fossem os missionários para evangelizar a Groenlândia. Entende, irmãos? Então hoje o que a gente faz da oração? A gente faz da oração uma escola de ignorância espiritual, de pobreza. Irmãos, nós temos sido pobres demais, temos acostumado com isso. Por isso que hoje você vê a casa de Deus sendo ofuscada. Você vê as pessoas perdidas por causa de tantas leis que têm favorecido a iniquidade, a corrupção, a perversidade, e o povo de Deus fazendo baixo-assinado para mudar a situação. Nós não vamos mudar a situação. A nossa oração é: ora, vem Senhor Jesus, julga esta terra, toca as tuas trombetas. Lembra das trombetas de Apocalipse? Chuva de granizo. Senhor, derrama chuva de granizo sobre essa terra. Lembra? A primeira trombeta, a chuva de granizo. A segunda trombeta diz que um grande meteorito vai cair sobre essa terra. A terceira trombeta diz que um absinto vai cair sobre as fontes das águas. A quarta trombeta diz que vai haver um grande eclipse, como nunca houve. A quinta trombeta, no capítulo 9 de Apocalipse, fala que vai haver uma crise financeira, e possivelmente seja em função das trombetas anteriores, que as pessoas vão sentir como que golpeadas por escorpiões. Onde que a igreja está orando? Qual é o povo de Deus aqui nessa terra que está orando para o Senhor voltar? A gente ora assim: vem Senhor Jesus, Maranata. Isso é chavão de retórica, irmãos. Uma igreja que sabe o que é a volta do Senhor, sabe que Ele vai julgar essa terra. Então nós temos que orar: Senhor, envia o teu juízo sobre toda a impiedade deste mundo. Glorifica o teu nome, santifica o teu nome, exalta o teu nome e esmaga o nome desses poderosos da terra, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, esmaga esses reinos corruptos dessa terra. É esta oração que temos que fazer. Este é o avivamento, irmãos. A compreensão e a realidade da casa de Deus é a chave deste avivamento. É uma realidade que nós temos que viver. Então nós estamos pedindo para Deus o que já temos. Deus não nos deu Espírito? Sim. Se você achar que Deus não nos deu Espírito, você está ignorando a cruz. Porque a cruz e o Pentecoste são dois fundamentos da obra de Cristo. A cruz abriu o caminho para aquele homem que venceu o mundo, a carne e o diabo, entrasse na glória e se tornasse o nosso sumo sacerdote. O Pentecoste foi a descida do Espírito Santo para a terra. Ele veio e habitou a igreja, ele está aqui, ele não foi embora. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Ele está aqui. E esse é o desejo dele, irmãos, edificar essa casa espiritual, da cooperação, através dos ministérios constituídos, trabalho da palavra. Então vamos lá, irmãos. Veja Colossenses: se pois fostes ressuscitados com Cristo. Observe, lá em Efésios diz que fomos. Aqui diz: então você foi. Então quais são as características desses que ressuscitaram e estão assentados com Cristo nos lugares celestiais? Ele vai dizer assim: buscai as coisas do alto. Aqueles que verdadeiramente estão vivendo esta
posição de privilégio e glória, mesmo limitado neste corpo de carne, e vivendo neste mundo, em primeiro lugar, eles estão buscando as coisas do alto. Seus pés estão na terra, mas o seu coração está na glória. Depois ele diz: buscai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Segundo, pensai nas coisas do alto, não nas da terra. Por quê, irmãos? Porque o nosso tesouro tem que estar nele, nosso tesouro tem que estar na glória, nosso anelo tem que estar na glória, nossos desejos têm que estar na glória. Isso não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, abandonar suas coisas, porque tudo que você tem, que Deus te deu, tudo isso são ferramentas, são meios. Essas coisas não são um fim em si mesmas. Agora você tem que entender, não é nelas que está o seu coração. Seu coração está numa realidade eterna e celestial. Isto constitui a visão da casa de Deus. Aí ele diz: porque morrestes, e vossa vida está escondida. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que glória, irmãos, que louvor, que adoração deve haver diante de palavras como estas. Agora Paulo escancara aqui o versículo 6 de Efésios 2, na leitura desses textos. Então isso vai nos mostrar, irmãos, que nós temos perdido muito tempo na periferia da nossa caminhada espiritual. Nós temos cultivado uma vida superficial, com bons princípios, com boa compreensão, com um coração até devocional, mas nós temos perdido a grande realidade daquilo que é este assunto, casa de Deus, na nossa experiência prática. Porque pensar, irmãos, que Deus vai simplesmente restaurar cultos, restaurar reuniões, irmãos, o culto deve ser o resultado da nossa casa, da nossa vida, tanto pessoal como conjugal. O que adianta, irmãos, eu estar na minha casa, agredir minha esposa, maltratar ela, mas chego aqui na mesa do Senhor, coloco uma carapuça de um bom piedoso, canto os cânticos, aí eu estou comendo do pão, bebendo do cálice, glorificando a Deus, todo mundo olha, mas que irmão santo, que irmão piedoso. Isso é máscara. O avivamento tem que começar nas nossas casas, nas nossas vidas. Você entende isso, irmãos? Se nós buscamos essa restauração, essa grandiosa, podemos dizer assim, a última extraordinária visitação de Deus sobre o seu povo, isso visa a nossa vocação celestial, que tem como propósito preparar o caminho para a volta do nosso amado Jesus Cristo. Nós não podemos nos contentar, irmãos, com o Senhor batendo na porta. Esse não é o seu lugar na casa. Como você vê em Laodiceia, aonde o Senhor está em Laodiceia? Fora, batendo na porta. Ele não deve ficar do lado de fora, porque a casa é dele. Este é o quadro mais triste de Laodiceia. Você sabe que para entender Laodiceia, você tem que estudar a Epístola aos Colossenses, porque essa epístola também foi escrita para os cristãos em Laodiceia. Então você vê, qual foi o problema de Laodiceia? Porque ela negligenciou o grande depósito espiritual, ela perdeu sua simplicidade de igreja, e ali Cristo ficou fora da casa. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a ver isso, irmãos, que nós possamos ver a grandeza deste assunto, casa de Deus, restauração da casa de Deus, que o Senhor não tire os nossos olhos da periferia dessas coisas, e ver que a casa de Deus, esse assunto é um assunto extremamente elevado, e a compreensão e a experiência desse assunto vai mudar todo o curso da nossa vida, vai mudar a nossa maneira de ver e de viver, tudo na nossa vida vai mudar, e se nós compreendermos isso, aí sim, nós tocaremos na restauração do assunto da casa de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele continue falando a todos nós. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra derramada aos nossos corações nessa noite. Obrigado por nos dar um céu aberto aqui na tua presença. E te pedimos encarecidamente, continue falando a nós, Senhor. Continue com a tua voz, ó Supremo Pastor das nossas almas, nos conduzindo a ti mesmo. Ajuda-nos
Nessa noite, mais uma vez, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém.